Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui novamente com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos, para esse primeiro trimestre do ano de 2022. Hoje, a lição de número 8, que tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Uma lição muito bonita, a qual eu convido os irmãos a permanecermos juntos até o final, pois eu tenho certeza que ela será edificante a todos nós. Queridos, o texto áureo para essa lição está no livro do Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo de número 4, onde diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A verdade prática diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A leitura bíblica em classe para essa lição está em dois livros. Vamos fazer a leitura em dois livros. Primeiro, no livro do Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Depois, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Também o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, a partir do versículo 1 ao 4, diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estais informados. Amados, os objetivos da lição são, primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E terceiro, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. A motivação, algo que nós devemos ter em mente para respondermos com propriedade no final da lição, diz assim: os princípios e valores que norteiam a lei do Antigo Testamento são os mesmos que estão presentes nos evangelhos, não é? E também os princípios e valores, não é, que norteiam o Antigo Testamento são os mesmos princípios e valores que estão presentes nos evangelhos. E os princípios e valores presentes no Antigo Testamento e nos evangelhos se concentram em Jesus e revelam a todos nós o Filho de Deus. Queridos, dando início ao comentário da lição, preste atenção que a lei e os evangelhos, elas pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento, sendo que a lei está no Antigo Testamento e os evangelhos no Novo Testamento. Em que consiste? De uma forma genérica, só para servir de forma introdutória ao nosso raciocínio, tanto a lei como os evangelhos são livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras
já foi assunto nosso, né, falar sobre o cânon das Escrituras. Então, quando fechou o cânon, né, quando fechou ali os livros santos que comporiam o livro sagrado que iria nortear a nossa fé, então já estava presente no Antigo Testamento a lei e no Novo Testamento os evangelhos. Esses livros, eles são de origem divina. Nós já estudamos isso também, mas é importante lembrar. E como são de origem divina e estão no cânon das Escrituras, dentro do período de formação das Escrituras Sagradas, eles possuem igual autoridade de regra de fé e prática. Porém, a lei tem a sua função e os evangelhos também têm a sua função. Ou seja, tem funções distintas. Vale a pena lembrar que nós cremos em toda a Bíblia Sagrada. Nós não cremos só numa parte da Bíblia. Nós cremos em toda a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática para a nossa vida. Então, os preceitos e as narrativas da lei, elas têm aplicações nos evangelhos. E eu vou mostrar isso aos irmãos no decorrer da lição. Nessa lição, vamos traçar um paralelo, tá certo? Estudar um pouco sobre o Pentateuco e a mensagem de Cristo registrada pelos evangelistas. Primeiro, o Pentateuco, não é que nós podemos chamar de a lei de Deus. Em que consiste o Pentateuco? O Pentateuco, irmãos, são os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, não é? Penta e teukos, que significa 5 volumes. Então, o termo, a palavra Pentateuco, significa exatamente 5 volumes. Então, trata-se de um conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, conforme a ordem da nossa Bíblia Sagrada. Esses livros vai do Gênesis ao Deuteronômio, sendo pela ordem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá certo? Na teologia, existem outras teses, por exemplo, a tese do Hexateuco, que anexa o livro de Josué aos 5 primeiros, formando o Hexateuco. Tem toda uma explicação de continuidade histórica, tal, mas, segundo a nossa divisão bíblica, o nosso credo oficial, tá certo? Nós classificamos como a lei os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Josué já entra no grupo dos livros históricos. Então, já é outra contextualização, embora seja continuidade da história narrada na lei. Então, no texto hebraico, sobre a lei, né, sobre o Pentateuco, que também pode ser chamado de Decálogo, então, no texto hebraico, e pelos judeus ainda é usado nos dias de hoje, esses 5 primeiros volumes da Bíblia são chamados de Torá, tá certo? No sentido de instrução, ensino e direção. Então, a totalidade do Pentateuco, ela é identificada, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são identificados na própria Bíblia, né? Já foi assunto nosso, e eu comentei com os irmãos aqui, que a Bíblia, ela se auto-justifica, né? A Bíblia, ela se auto-explica, louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia, ela se auto-justifica. Então, a Bíblia Sagrada, ela classifica o Pentateuco como sendo a lei, não é? Classifica, denomina o Pentateuco como sendo a lei, não é? Também a lei de Moisés, também a lei de Deus e também a lei do Senhor. Então, o Pentateuco, nas páginas da Bíblia Sagrada, entenda isso, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, nas páginas da Bíblia, eles são chamados de lei, lei de Moisés, não é? Lei de Deus ou ainda a lei do Senhor, tá certo? Acerca da grandeza da lei, a lei, querido, se estuda sobre 3 aspectos. E é importante a gente saber esses 3 aspectos. Os 3 aspectos da lei são os aspectos morais, os aspectos cerimoniais e os aspectos civis. E a partir daqui,
a gente já começa a entender alguns questionamentos que se faz sobre a lei, tradicionalmente, comumente, né? No meio secular, alguns questionamentos são feitos sobre qualquer livro da Bíblia Sagrada. Sobre a lei, por exemplo, é feito o questionamento: devemos nós obedecer à lei? Nós somos seguidores da lei? A primeira resposta está aqui. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Primeiro deles, os aspectos morais. Esses aspectos morais, eles possuem validade permanente para todos os povos. Então, todos os aspectos da lei, eles são permanentes, possuem todos os aspectos morais da lei, são permanentes a todos os povos. Também existem os aspectos cerimoniais, não é? Que trata da liturgia religiosa dos judeus, não são liturgias nossas, são liturgias dos judeus, e os aspectos civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão, tá certo? Esses aspectos civis, alguns deles servem de base para alguns princípios jurídicos que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro atual, tá certo? Alguns deles, talvez mais para frente eu possa citar alguma coisa ou fazer um vídeo à parte falando sobre essa questão dos irmãos. Então, veja como é interessante. Se estuda a lei observando os aspectos morais, não é? Só apenas reforçando aqui, que possui validade permanente a todos os povos. Os aspectos cerimoniais, que aí vão tratar da liturgia religiosa dos judeus. E os aspectos civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Nós, assembleanos, na nossa declaração de fé, ela ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina, tá certo? Então, por esses 3 aspectos, nós entendemos que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade. Por 3 aspectos, vamos lá, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Lá em Romanos, né, capítulo 7, versículos 12 e 14, de lá nós extraímos que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E a lei, ela é espiritual. No entanto, no nosso credo, enfatiza o nosso credo que a grandeza da lei vai além de tudo isso. Por quê? Porque na lei, Deus, ele revela ou esboça o plano da redenção humana em Cristo, né? Então, toda a lei, ela demonstra a intenção, nós quando vamos estudar a revelação da lei, no finalzinho ali do livro do Êxodo, desde o início do livro do Levítico, nós vamos observar, irmãos, que Deus ali, ele na verdade esboça o plano da redenção humana através de Cristo. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou citar mais adiante que Jesus, ele não veio para revogar a lei, ele veio para ser um cumpridor. Então, toda a lei se cumpre em Cristo, não é? Toda a lei, ela esboça o plano da redenção, não é? O plano de Deus para a redenção humana em Cristo. Então, Cristo, ele é o objetivo da lei, tá certo? Cristo, ele é o cumpridor, o objetivo fiel e final da lei. A lei, a relação que existe entre a lei e a fé cristã. Presta atenção que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, afirma que a função da lei, ela era transitória, né? Ou seja, não era permanente, era algo transitório. É tanto que quando vamos estudar acerca da lei especificamente, nós aprendemos que a lei, ela não justificava o pecado, ela não declarava o cristão como sendo justo, ela não perdoava, não é, os delitos do ser humano. A lei apenas encobria o pecado. Então, a lei foi dada para mostrar ao povo que eles eram pecadores, ou seja, revelar o pecado
e demonstrar ao povo a necessidade da graça. Era mostrar ao povo, ó, vocês são pecadores e vocês precisam encobrir o pecado de vocês, porque com o pecado vocês não podem chegar perto de Deus. E precisa, no entanto, se nós não temos como fazer algo para encobrir, para perdoar o nosso próprio pecado, para justificar o nosso pecado, então a lei por si só, ela induzia, ela procurava demonstrar ao ser humano que além de ser um pecador, ele precisava que Deus fizesse alguma coisa por ele, que era a graça. Então a lei ela demonstrava também a necessidade da graça. E assim a lei civil de aio, ou seja, de ligação, não é? De ponte, para nos conduzir à redenção de Cristo. Então, a lei ela encerrou a humanidade debaixo do pecado. Ela demonstrou que o ser humano é pecador. Então, ninguém pode ser salvo, irmão, pelas obras da lei. Tá certo? Porque a lei apenas demonstrava, você é um pecador. E do jeito que você está, você não consegue chegar diante de Deus. Nesse sentido, é que nós temos que a obra de Cristo nos resgatou, então, da maldição da lei e nos deu vida mediante o evangelho. Se a lei não podia salvar, ela apenas mostrava que era pecador e em pecado não se consegue chegar diante de Deus, precisava encobrir de alguma maneira, que era o que a lei fazia. Em Jesus, né, em Cristo, ele nos resgatou do que a Bíblia chama da maldição da lei e nos deu vida, irmãos, mediante o evangelho. Então, Jesus Cristo, o único ser humano que viveu até os dias de hoje na face da terra sem pecado, e depois dele nunca haverá outro, ele foi um cumpridor da lei. E como cumpridor da lei, Jesus ele inaugurou a dispensação da graça, ou seja, o momento do favor imerecido de Deus, que é o que nós estamos vivendo. Nós vivemos a época em que Deus proveu o meio para que os nossos pecados pudessem ser justificados. É assim, não sei se vocês já ouviram falar de anistia. Deus nos anistiou, ou seja, perdoou completamente os nossos pecados. A dívida que nós tínhamos com ele, gerada por causa do pecado no mundo. Deus ele foi lá e perdoou essa dívida, que é o que nós chamamos de graça, de favor imerecido. Então, Jesus Cristo, ele inaugurou esse período, né, o início da dispensação da graça. Ele foi o marco inaugural da dispensação da graça, do favor imerecido de Deus. Então, agora que nós estamos livres da lei, porque nós temos Jesus, nós vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo, ele não vive em pecado. E cá para nós, todo aquele que permanece em Cristo, ele é automaticamente um cumpridor da lei. Porque Jesus disse, ele disse assim, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Em alguns momentos, a gente vai analisar o discurso de Jesus Cristo, aí ele diz assim, por exemplo, está escrito, toda mulher que for pega em ato de adultério deve ser apedrejada. Eu, porém, vos digo, não é? Ou seja, ele sempre acrescentava, ou seja, ele não revogou a lei, ele foi além da lei. Ele foi além dos preceitos firmados pela lei. Então, quem permanece em Cristo não vive em pecado. Além de ter os seus pecados justificados, também passa pelo processo da regeneração e também pela santificação. A lei, querido, só lembrando os irmãos que a lei é de origem divina. É importante reforçar isso, tá certo? A lei na Bíblia Sagrada também é chamada de lei do Senhor e também chamada de lei de Moisés, tá certo? Então, lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, nós observamos que Deus, o capítulo 20 do livro do Êxodo, ele nos apresenta Deus como sendo a origem da lei. A lei ela é chamada lei do Senhor e lei de Moisés, porque Moisés ele foi o canal de Deus para transmitir a lei. Tá certo? Então, por isso que ela é chamada de alguns como lei de Moisés. Mas a origem da lei é Deus. O apóstolo Paulo afirma, lá em Romanos 7,12, ele diz, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, outro aspecto interessante é que quando a lei ela é descrita como santa,
Isso mostra que ela provém de um Deus santo, né, irmãos? Além, o apóstolo Paulo não iria chamar algo de santo se não provesse de Deus, se não fosse da parte de Deus. Então, por isso mesmo, a lei revela o pecado, porque ela é santa. E para chegar diante de Deus, não se chega em pecado. Lá em logo, para que é a lei? Aí o próprio apóstolo Paulo responde aos crentes da região da Galácia. Ela foi ordenada por causa das transgressões. Ou seja, a lei foi ordenada para revelar o pecado, tá certo? E para mostrar que o ser humano precisava ser santo para chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Outra característica que reforça a origem divina da lei é porque a lei é espiritual, tá certo? Como revela o apóstolo Paulo também em Romanos 7,14. Então, a lei, sendo assim, não é? A lei que foi transmitida por Moisés provém do Senhor. Então, apenas reforçando, a lei ela é chamada de lei do Senhor, porque Deus é a origem da lei, é o autor da lei. E também pode ser chamada de lei de Moisés, porque Moisés foi aquele que tornou a lei pública, né? Foi o que publicou, foi aquele que promoveu o ato da publicação, comunicou a lei às pessoas, tá certo? A gente pode dizer que Moisés foi quem promulgou a lei, ou seja, tornou a lei pública. Também a lei, irmãos, ela proporciona uma norma moral aos remidos, não é? A lei revelava a vontade de Deus, a lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e também prescrevia os sacrifícios de sangue para expiação dos seus pecados. Então você observa, preocupado com a vida moral das pessoas, a lei ela mostrava como o indivíduo deveria viver de uma forma que agradasse a Deus, ou seja, qual seria a conduta ideal do indivíduo. É um grande código de ética, não é? De comportamento do Antigo Testamento. Então, a lei, só reforçando, ela não foi dada como meio de salvação. Ela foi destinada aos que já tinham relacionamento de salvação com Deus. A lei foi dada ao povo de Israel, ao povo que foi retirado do Egito, aos descendentes de Jacó, né, irmãos? Os descendentes dos patriarcas. Então, a lei foi dada destinada àqueles que já tinham relacionamento com Deus. E a finalidade da lei era instruir o povo na vontade de Deus, para que pudesse realizar o propósito de Deus. Olha, como vocês vão realizar o propósito de Deus se vocês não têm moral para isso? Né? Vocês não têm moral alguma, vocês vivem em pecado, em delito. Vocês precisam fazer algo para cobrir esses delitos. Precisam saber por que são delituosos, mas precisam fazer alguma coisa também para corrigir essa situação de delito. Então, logo, a revelação foi dada não para dar, mas para orientar a vida. Tá certo? Então a lei ela não foi escrita para dar vida. A lei ela foi escrita para orientar como viver. Tá certo? Então é um pouco diferente, eu creio que todos entendem muito bem esse contexto. A lei também mostra à humanidade seu estado pecaminoso e revela que só pela graça podemos ser salvos. Apenas para reforçar o que eu já falei para os irmãos, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:20, ele diz, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. O que é ser justificado, já disse aos irmãos, é o ato qual Deus declara o homem justo. E a justificação, ela só acontece quando nós aceitamos Jesus, tá certo? Então, nós somos declarados justos perante Deus, ou seja, nós somos anistiados dos nossos pecados, nós somos perdoados. Então, se depender da lei, não era o objetivo da lei justificar o pecado, mas encobrir provisoriamente. Ano a ano, o homem tinha que refazer o sacrifício da expiação para recobrir os seus pecados, né, que já estavam descobertos de novo, para poder eles terem condições de ter os sacrifícios recebidos por Deus, tá certo? Aceitos por Deus.
Então, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esse versículo é interessante, dá até para você marcar na sua Bíblia. Tem alguns versículos, às vezes eu estou ensinando a Bíblia nos cultos de ensino, e tem pessoas que perguntam, pastor, aonde o senhor encontrou esse versículo? Aí eu respondo, na Bíblia. Está na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, tá aí, ó, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento, pela lei, o objetivo da lei é tornar o homem conhecido dos seus pecados. A lei, ela foi dada, queridos, reforçando o que eu já falei, inclusive, para revelar as transgressões, não para alcançar a salvação. A lei serviu de guia, né? O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:24, ele diz que a lei nos serviu de aio, ou seja, de guia, para nos conduzir a Cristo. Porque uma vez que nós tomamos conhecimento dos nossos pecados e que os nossos sacrifícios da lei não justificariam o nosso pecado, nós precisamos da graça. Ou seja, a lei nos faz olhar para Cristo. Se reconhecemos que somos pecadores, nós precisamos olhar para Jesus, porque só Ele pode nos libertar da situação de pecadores. Então, a lei nos serve de guia, ou seja, de instrutor, né? A palavra grega ali, ó, paidagogos, né? Presente lá em Gálatas 3:24, significa professor, indica um escravo, cuja tarefa era cuidar de uma criança até que ela chegasse à idade adulta. Ou seja, a lei revela os pecados e nos conduz até Jesus Cristo. Então, a lei, ela serviu de aio, ou seja, de guia, para mostrar os nossos pecados e nos conduzir a Cristo, né? Agora, um pouco sobre os evangelhos. Os evangelhos nós podemos chamar de a mensagem de Cristo. Então, primeiro, um breve conceito aqui sobre o evangelho. O termo evangelho, eu já abordei um pouco também na aula passada. O termo evangelho tem origem no grego, evangelion, né, que significa boas novas. E a palavra evangelho refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Jesus Cristo. Tá certo? Então, a mensagem do evangelho se refere, o evangelho se refere à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Então, os autores do evangelho, eles são chamados de evangelistas, que significa os portadores das boas novas. Então, os autores são os evangelistas ou os portadores das boas novas. Analisando, olhando a Bíblia Sagrada nossa, a ordem com que os evangelhos estão ali, nós temos o seguinte, ó, que os 3 primeiros evangelhos, conforme a ordem que estão, né, conforme a ordem que está na nossa Bíblia Sagrada, é assim, os 3 primeiros evangelhos é Mateus, Marcos e Lucas. E esses 3 primeiros evangelhos, eles são conhecidos na teologia e também na escola dominical, já foi assunto da escola dominical, como os evangelhos sinóticos, por causa da semelhança do seu conteúdo. Então, esses evangelhos sinóticos, eles registram especialmente o ministério de Jesus Cristo na região da Galileia, tá certo? Jesus Cristo na Galileia. O 4º evangelho, que é o evangelho segundo escreveu João, ele tem algumas peculiaridades que são próprias dele, tá certo? Alguns conteúdos que você não encontra em Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho segundo escreveu João, ele vai enfatizar o ministério de Cristo só que na região da Judéia. Então, é importante ressaltar, né, irmãos, que embora tratada de modo distinto, a mensagem do evangelho ela é única. O conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas não se contradizem, assim como também o conteúdo que nós encontramos no evangelho segundo escreveu João, não se contradiz, tá certo? Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mensagem única. Eles revelam acerca do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. E essa mensagem ela não é contradizente, pelo contrário,
ela é uma mensagem que caminha junto, que se encaixa, e que produz um efeito maravilhoso. Também acerca da mensagem do Evangelho. Lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, né, o portador das boas novas Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo em águas e a sua vitória na tentação do deserto, ele passou a pregar a chegada do reino de Deus. Então, após Jesus, a Bíblia diz que ele foi batizado, né, aconteceu uma série de coisas, dentre elas uma voz bradou do céu e disse: "Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo." Depois disso, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado 40 dias, 40 noites, teve fome, e depois disso, ele venceu, né, a tentação do deserto, venceu o inimigo, e lá depois ele passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, ou seja, em Marcos e em Lucas, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Então, a mensagem principal dos evangelhos é a mensagem que diz respeito ao reino de Deus. Qualquer pregação que der um objetivo diferente não provém da parte de Deus e não é bíblica. A pregação bíblica genuína, ela vai conduzir os ouvintes do evangelho ao reino de Deus. Então, João enfatiza que o reino de Deus, ou o reino divino, não é deste mundo, lá em João 18:36. Os evangelhos, queridos, eles também indicam que as profecias messiânicas, todas elas se cumpriram em Cristo. Por exemplo, lá no início do evangelho segundo escreveu Mateus, descreve quando o anjo aparece em José em sonho, e ele diz assim: José, não intente deixar Maria, porque o que nela está sendo gerado foi concebido pelo Espírito Santo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, né? De que um filho nasceria, uma criança nasceria, seu nome seria Emanuel. Então, que Emanuel significa Deus conosco. Então, você observa, e eu poderia citar vários outros exemplos, os evangelhos indicam que as profecias acerca do Messias, como, por exemplo, essa profecia, ele está fazendo menção ao profeta Isaías, porque um filho se nasceu, porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome, o principado está sobre os seus ombros, ou seja, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O anjo, quando vai falar com José em sonho, aí ele cita o profeta Isaías. Ou seja, ele indica que a profecia acerca do Messias de Isaías se cumpre em Cristo. Né? Então, vários outros exemplos nós podemos encontrar lá. Nos evangelhos, Jesus ele é apresentado como filho de Davi, né? Da descendência de Davi, também filho de Deus. E a vinda de Jesus, queridos, inaugura o começo do reino que requer de todos nós o que? A conversão dos pecados. Converter é reconhecer os pecados e se arrepender deles. Então, o reino de Deus aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro, tá certo? Que coisa bonita, né? Coisa maravilhosa de se falar. A mensagem do reino de Deus é o tema central dos evangelhos. Também, nos evangelhos, nós temos a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é apresentado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Por exemplo, olha o evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Registra que Jesus veio para salvar o povo dos pecados. Ou seja, apresenta Jesus como Salvador. No evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 16, versículo 26, diz assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Ou seja, ele apresenta Jesus como Cristo, tá certo? Jesus, o Cristo, o que veio para salvar. E também, segundo o evangelista Lucas, ele diz que Jesus veio para salvar o que estava perdido, né? Ou seja, apresenta Jesus como Senhor. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O evangelista João,
ele esclarece que Jesus é o Salvador do mundo. Então, se nós analisarmos essas breves colocações, nós vamos chegar à conclusão simples de que a mensagem da salvação é um ato de amor da graça divina pelos méritos de Cristo. Tá certo? A mensagem da salvação, preste atenção, é um ato do amor da graça divina pelos méritos de Cristo. Não sou eu que mostro o caminho. O caminho já está apresentado por meio das Escrituras. Nós somos portadores da mensagem, nós somos os mensageiros. Mas a mensagem já está posta, já está revelada. Os elementos dessa salvação, que eu estou falando, da salvação que é o evangelho, da mensagem da salvação, inclui fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos pecados e regeneração, que é o novo nascimento. Então, a mensagem da salvação genuína, ela vai ter, em seu contexto, fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos pecados e novo nascimento. Jesus Cristo declarou, João 6,47, ele disse assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, resume toda a mensagem aqui, todo o contexto da salvação acerca do evangelho que eu apresentei para vocês nesse instante. Também, queridos, quero mostrar a vocês aqui o cumprimento da lei é Cristo. Né? Eu até já falei, mas não custa nada reforçar aos irmãos e apresentar mais alguns aspectos sobre isso. Então, assim, embora as leis cerimoniais desempenhassem um papel vital antes da morte de Cristo, né, eram, no entanto, deficientes sobre vários aspectos. Então, antes da morte de Cristo, é fundamental, irmão, os sacrifícios, né, as cerimônias da lei. Por quê? Porque elas revelavam a nossa condição de pecador e nos apresentavam a necessidade da graça, necessidade que Deus intervisse ao nosso favor para a gente parar de encobrir pecado e ser salvo, né? Então, essa lei era deficiente por 4 aspectos, pelo menos. Primeiro, porque era o sacrifício de animais. Segundo, eram sacrifícios repetitivos. Terceiro, a expiação apenas cobria o pecado. E quarto, nem todos os pecados eram perdoados, né? Ou seja, a lei cobria parte dos pecados. O escritor aos Hebreus, ele acrescenta a essa lista, dizendo que os sacrifícios eram apenas sombra dos bens vindouros. Ou seja, não eram os bens vindouros, era apenas a sombra deles. A gente pode chegar à conclusão aqui, queridos, facilmente, que na morte de Cristo, a vigência das leis cerimoniais chegou ao fim. Tá certo? Por quê? Na morte de Cristo, as leis cerimoniais chegaram ao fim, as leis que apontam para a cerimônia. Por que chegou ao fim? Lembrando que os aspectos morais são perpétuos. Agora, as leis cerimoniais chegaram ao fim. Por quê? O sacrifício expiatório de Cristo, ele providenciou perdão para os nossos pecados. Então, se a lei era por sacrifício de animais, tinha que fazer todo ano, que ela não tinha eficiência, não era eficaz, tinha que fazer todo ano, e ela cobria, apenas cobria parte dos pecados e não todos. Então, você observa que em Cristo, o sacrifício de Cristo, ele superou a lei. Por quê? Porque agora nós temos os pecados perdoados. Em Cristo, eu vou repetir o termo que eu estou falando desde o início da aula, em Cristo nós somos justificados. Né, irmão? Isso é muito bonito, muito interessante, dá para dar um glória a Deus. Então, nesse contexto aqui, nesse contexto que o cumprimento da lei é Cristo, nós temos algumas justificativas. Primeiro, o próprio Cristo é o sumo sacerdote. Então, assim como Arão, Jesus ele foi feito sacerdote por Deus. Agora, tem um detalhe, alguém vai dizer, mas espera aí, como é que Jesus foi sacerdote se ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Então, você observa que, embora Jesus fosse da tribo de Judá, ele foi feito sacerdote, segundo Hebreus 7,14,
pela ordem de Melquisedeque. Inclusive, isso já foi tema da escola dominical também. Então, o sacerdócio de Cristo, ele é ainda melhor, digamos assim, do que o de Arão. Por quê? Porque ele é independente da lei de Moisés, tá certo? Ele é independente da tribo de Levi. O sacerdócio de Melquisedeque, irmãos, está descrito lá em Gênesis 14, quando Abraão deu o dízimo de tudo, tá certo? A Melquisedeque. Então, os irmãos lembram dessa passagem. Então, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Arão por pelo menos dois motivos simples. Tem outros, mas vamos citar dois aqui. Primeiro, ele é anterior a Arão. Ele veio primeiro. Segundo, ele foi feito sob juramento. E não foi um decreto. Não, ele foi feito sob juramento. Tá certo? Então, o sacerdócio levítico, ele era impedido, por exemplo, o sacerdote levítico, me perdoe, ele era impedido de exercer o sacerdócio quando morresse. Já o sacerdócio de Cristo, pelo contrário, né, do Levítico, ele é eterno. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e ele vive para sempre. Então você observa que Cristo também é superior, porque além dele ser da ordem de Melquisedeque eterno, ele é um sacerdote perfeito, sem mácula, ele é imaculado. O sacerdote ele tinha que lavar as mãos, se purificar. Jesus Cristo já é puro por natureza, né, irmãos? Ele é perfeito e nele não foi achado mácula, pecado. Então Jesus Cristo ele é de uma ordem superior ao de Arão. Então o próprio Jesus ele é o sumo sacerdote por natureza. Além de ser o sumo sacerdote, ele é a oferta. Então, o profeta Isaías profetizou que um homem faria expiação pelos pecados da humanidade, ou seja, um homem seria entregue, não é, pelos pecados da humanidade. No livro dos Salmos, lá no Salmo 40, a gente aprende que o sacrifício definitivo seria de um corpo sem pecado. Então, você pega, Jesus ele é a oferta, o profeta Isaías disse que seria um homem. O salmista acrescenta e diz que seria um corpo sem pecado. O escritor aos Hebreus, ele cita o texto para mostrar que tudo isso, ou seja, que seria um homem que faria o sacrifício expiatório e que seria um corpo sem pecado, e o escritor aos Hebreus, ele mostra lá em Hebreus 10, do 5 ao 9, que essa profecia se cumpriu em Jesus. Então, o que é que a gente tem, irmãos? Na cruz do Calvário, Jesus, ele oferece-se a si mesmo como oferta definitiva pelos pecados da humanidade. Se a gente for olhar o dia da expiação, 2 bodes, irmãos, 2 bodes cumpriam o papel de expurgar o pecado do povo. Da seguinte maneira, um bode era sacrificado e o outro era levado no deserto, que era o bode emissor. Né? Também já foi tema da escola dominical. Em Cristo, nós temos um único sacrifício que atende essas duas demandas. Por quê? Jesus compareceu ao tabernáculo celeste, né, oferecendo-se como sacrifício definitivo, e ao mesmo tempo ele padeceu fora da porta, ou seja, fora da cidade de Jerusalém, levando sobre o madeiro os nossos pecados, que era a função do bode emissor, que era lançado no deserto. Então você observa que Jesus Cristo, além de ser o sumo sacerdote por excelência, ele é a oferta. E por que não dizer que ele é a oferta perfeita? Né, irmãos? Glória a Deus, aleluia por isso. Jesus Cristo também, né, irmãos, é o sangue do sacrifício. Né? Foi o seu próprio sangue que foi oferecido. Então, Deus já havia ensinado, por meio do culto levítico, que o sangue é que faria expiação pelo ser humano. Então, por esse motivo, irmãos, o sacerdote, no dia da expiação, ele entrava com sangue alheio, ou seja, ele pegava o sangue de um animal perfeito e aspergia aquele sangue na presença do Senhor, tá certo? Cristo, em contrapartida, quando ele se ofereceu como oblação pelo pecado da humanidade, ele ofertou seu próprio sangue, o que ele chamou de sangue do Novo Testamento, ou também chamado de sangue da eterna aliança. Aleluia!
né, irmãos? Este é o sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, enquanto o sacrifício do sistema levita contemplava apenas o povo de Israel, o sangue de Cristo propicia o pecado do mundo inteiro. Basta aceitá-lo como Senhor e Salvador, ter fé no seu sacrifício, ser obediente à sua palavra. Glória a Deus por isso. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus, ele é a oferta e ele derramou o seu próprio sangue. Para fechar aqui esse ponto com chave de ouro, Jesus entrou no tabernáculo celeste. Aleluia! Então, o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo, irmãos, onde estava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. O sacerdote só podia fazer isso uma vez por ano. No entanto, Cristo, nosso grande sumo sacerdote, por excelência e perfeito, ele penetrou nos céus, ou seja, ele entrou no santuário celeste para interceder por nós. Enquanto o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados da humanidade, a Bíblia Sagrada diz: filhinhos, não erreis, mas se errares, há um justo advogado sentado à destra do Pai, intercedendo por vós. Não é bonito isso, irmão? Dá para dar um glória a Deus de pé, meu irmão, essa história. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, eu quero falar com os irmãos que o Evangelho ele traz uma mensagem transformadora. Primeiro, o Evangelho transforma o caráter. Né, irmãos? Presta atenção aí, porque sempre tem essa dúvida aí acerca do que vem a ser caráter. De uma maneira simples, caráter ele é definido como a maneira própria de cada pessoa agir, a maneira própria de cada pessoa se expressar. Então, na lei, tá certo? Que os 10 mandamentos ou o decálogo, a lei apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Então, esses princípios também são aplicados no Evangelho, com exceção da guarda do sábado. Então, agora, a gente precisa observar que a mera observância do código, não é, da lei, ela não podia salvar ninguém. Somente a graça, irmãos, favor imerecido de Deus é capaz de transformar o caráter do ser humano. Aleluia! Não é? A graça, o evangelho transforma o caráter. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência à palavra de Deus ao evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Por exemplo, você já ouviu falar no fruto do Espírito e nas suas virtudes. O fruto, no singular, né? Nós temos o fruto representado por aquela fruta e pelos seus gomos, tá certo? Que seria o fruto e suas virtudes, suas qualidades. Como é que a gente sabe que alguém tem o fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então, você observa que, pela ação do Espírito Santo e obediência ao Evangelho, o homem passa a compartilhar a natureza do caráter de Deus. Por exemplo, quando o fruto do Espírito é gerado e as suas evidências, as suas características começam a ser percebidas na vida do ser humano. Então, você observa que a mensagem do Evangelho produz uma mudança assustadora e notória, tá certo? No caráter do cristão que se submete à vontade de Deus. Também o Evangelho promove a restauração da família. Irmãos, olha que coisa interessante. Na lei, a dissolução do casamento, por exemplo, aqui falando acerca de família, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Agora, essa concessão, ela banalizava a união conjugal e provocava, irmãos, profundas rupturas na família. Quando a gente observa os evangelhos, Cristo ensina que o propósito de Deus para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e a mulher, tá certo? Então, esse ensino ele é enfatizado por Jesus quando, lá em Mateus 19:6, quando ele diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Haviam exceções, irmãos. Por exemplo, há exceções na Bíblia Sagrada, justificativa. Vamos supor,
casamento pode se acabar em caso de morte do cônjuge. Também o Evangelho prevê o quê? A separação por infidelidade conjugal ou a deserção do lar pelo descrente, tá certo? Por aquele cônjuge que não é crente. Agora, preste atenção, o Evangelho não incentiva, ele diz que pode haver exceções, mas ele não incentiva ninguém a se separar. Qual é a visão do Evangelho? O Evangelho, mesmo nessa situação de infidelidade conjugal e abandono do lar, ele apresenta como solução que a possibilidade do perdão e da reconciliação. Ou seja, a Bíblia, o Evangelho, provê meios para que o casamento seja indissolúvel. Ou seja, ainda que tenha a possibilidade da separação, também há a possibilidade da reconciliação através do perdão. Né, irmãos? Que bonito estudar sobre o Evangelho. Para terminar aqui, com chave de ouro, o Evangelho também produz a regeneração da sociedade, ou seja, o novo nascimento da sociedade. Então, a nossa declaração de fé, irmãos, ela afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, né, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade. Envolve pensamento, palavras e obras, não é? Tudo isso está envolvido ali no pensamento de Deus para a sociedade. Tanto pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de falar. Jesus Cristo, ele ensinou que todo o sistema mosaico, ou seja, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo, né? Os evangelhos, eles asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, em vista disso, os cristãos, eles receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações, né? Ou seja, proclamar o amor de Deus, o amor ao Senhor e o amor ao próximo. Nós, cristãos, recebemos a missão disso. Uma pessoa chegou para mim cobrar, dizer: pastor, eu sou um pregador da igreja. Eu disse: sim, você é um pregador porque você tem como missão pregar. E todo crente tem a missão de pregar as boas novas, de dizer para as pessoas que o evangelho promove a restauração, promove a salvação. Não é, irmãos? Ser pregador não é uma profissão. Ser pregador é uma missão que foi deixada por Deus para todos os crentes. Então, existem cargos específicos. Por exemplo, um Deus chamou para pastor, doutor, né, ensinador, evangelista. Isso aí está previsto na Bíblia Sagrada. Agora, pregador é uma missão. Guarde isso aí. Então, a igreja fiel e guiada pelo Espírito Santo, ao pregar e viver o evangelho, a gente percebe que ela verdadeiramente é o sal da terra e a luz do mundo. Outro exemplo interessante é que outro dia uma pessoa estava triste, eu cheguei para ela e disse: eu tenho a solução para o seu momento de tristeza, para a sua angústia no coração. E a pessoa disse: que solução você vai me dar? Você é um pobre coitado, não tem nem uma sandália para calçar. Na época eu usava uma sandália daquela havaiana que cai o coisa lá, que a gente tem que botar um prego embaixo e anda arrastando no chão. Eu disse: sim, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo muito maior e muito melhor. Eu tenho Jesus na minha vida. E eu quero falar de Jesus para você. Eu não sou a solução, minha sandália não é a solução. Agora, o Jesus que eu sirvo, ele é fruto do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para nós sermos salvos por meio dele. E comecei a falar de Jesus e, para a glória de Deus, aquela pessoa o aceitou como Senhor e Salvador. Então, o evangelho produz o que, irmãos? A regeneração, a salvação da sociedade, quando a igreja, ela proclama o genuíno evangelho do Senhor Jesus. E para terminar, a conclusão, não é? Aquele momento ali onde o superintendente pergunta o que nós aprendemos, nós vamos responder para ele. Nós aprendemos que a lei, função da lei era transitória.
A lei revela o pecado e aponta para o plano da salvação em Cristo Jesus. Tá certo? Aprendemos também que o Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. A lei não podia salvar, mas Jesus veio com a possibilidade da salvação. Nos evangelhos, nós aprendemos que evangelhos são boas novas, tá certo? Aonde a salvação por meio de Cristo foi revelada. E também aprendemos que as obras da lei não justificam, ou seja, não nos declaram justos, mas pela graça nós somos salvos. Está bem claro na Bíblia, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Aí diz, por meio do arrependimento e da fé, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Que lição maravilhosa, irmãos. Que ensinamento maravilhoso. Não é? Que conteúdo formidável nós temos nessa lição. Irmãos, anote a sua dúvida, leve para a sala de aula, tá certo? Suas colocações, peça a oportunidade ao professor, colabore com a aula, faça de tudo para a aula da sua classe ser uma excelente aula. E mais, convide outras pessoas, né? Convide os irmãos. Irmão, a gente precisa estar na escola dominical domingo, porque o assunto será formidável. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, que você tenha uma excelente aula, tá certo? E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui para comentar a lição de número 9 com os irmãos. Deus abençoe a todos.